Hoje eu tô aqui para comentar sobre um dos lançamentos assim mais importantes do ano, na minha opinião. Assim, a gente está na metade do ano ainda, mas eu acho que vai ser difícil superar essa obra aqui, porque ela é importantíssima em diversos aspectos, mas daqui a pouco eu chego lá. Eu tô falando de My Broken Mariko, um mangá de Waka Hirako, que será lançado aqui no Brasil pela JBC em um momento no futuro próximo. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, essa obra já vai ter sido lançada. Por enquanto, ela ainda não chegou. Mas eu quero falar desse mangá aqui no canal já, porque eu acho que ele é um mangá que precisa ser lido, é uma obra que não pode passar batida, e eu acho que ela vai passar batida por algumas pessoas, mas é uma obra que quando você lê, você entende diversas coisas. Pode ficar tranquilo, que eu não vou dar spoiler, mas eu vou comentar um pouco aqui sobre My Broken Mariko, de Waka Hirako, que é tipo um soco no estômago ao mesmo tempo que alguém te bate com um tijolo na cara, mas depois de tudo isso, você aprende uma lição. Enfim, vamos falar agora desse mangá. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar ali embaixo o seu like, isso ajuda pra caramba o canal. Se você curtir também esse conteúdo, já aproveita para se inscrever, se você ainda não for inscrito. E, se você já leu essa obra, comenta ali embaixo que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. My Broken Mariko conta a história de Shino e de Mariko, que eram duas amigas que viveram a vida inteira juntas. E em determinado momento, nós vemos que a Shino descobre que a Mariko se suicidou. Ela descobre isso através de um noticiário. Ela vê essa notícia de que alguém se suicidou, ela liga isso com a Mariko, devido ao passado delas, devido ao que ela conhece da Mariko, e a princípio ela meio que não quer acreditar, mas aos poucos ela percebe que a sua amiga de fato se suicidou. A partir daí, ela tem um turbilhão de emoções, que inclusive é muito bem retratado graficamente no quadrinho. O ângulo distorcido, principalmente no momento que ela recebe a notícia, deixa bem claro que a própria protagonista, a Shino, ela foi distorcida de alguma forma, e nós vamos vendo como ela vai lidar com o luto. A princípio ela nega, depois ela aceita e então ela decide tomar uma providência com relação às cinzas da Mariko. As duas haviam bolado uma espécie de férias no passado, férias das quais a Mariko não pôde participar, e a Shino, ela decide que ela vai pegar as cinzas da Mariko e levar até essa praia que elas tinham combinado de ir um dia. Só que para pegar as cinzas da Mariko, a Shino precisa roubar a urna com as cinzas. Porque o pai da Mariko, ele era extremamente possessivo com ela, ele abusava dela, ele fazia a vida da Mariko ser um inferno. E a Shino, ela decide que as cinzas da Mariko não devem ficar com esse homem que destruiu a vida dessa garota. Então ela vai lá, ela consegue roubar essas cinzas, tem uma cena onde ela entra na casa armada com uma faca para pegar as cinzas, ela consegue, e é então que começa uma espécie de viagem da Shino levando as cinzas da Mariko até essa praia. No decorrer da história, diversas coisas vão acontecendo, a Shino é roubada, ela fica sem dinheiro, ela não tem como se locomover praticamente, e ela vai enfrentando todas essas dificuldades para levar a Mariko até a praia, para levar as cinzas da Mariko até a praia. E é, assim, basicamente essa a história que nós temos aqui. Só que enquanto a Shino vai viajando, nós vamos vendo flashbacks da relação das duas no passado, nós vamos descobrindo mais sobre os abusos da Mariko, sobre como todo mundo jogava as suas culpas nela, o seu pai jogava a culpa pelo que ele fazia com a Mariko na própria Mariko, a mãe da Mariko jogava a culpa na Mariko do que o pai da Mariko fazia com ela. Depois a Mariko se envolve com um namorado, um rapaz, e esse rapaz também espanca a Mariko, e ele também fala que isso é culpa da Mariko. Nós vamos vendo tudo isso sendo centralizado na figura da Mariko até que ela quebra. Inclusive, isso já está bem explicitado no próprio título do mangá, que é My Broken Mariko, que uma tradução livre seria Minha Mariko Quebrada. E a gente percebe como as pessoas podem destruir a vida das outras. E tudo isso é muito visceral. A autora aqui, a Waka Hirako, ela não nos poupa dos detalhes,
Nada é mostrado explicitamente, tem coisas inclusive que são apenas sugeridas, mas está tudo ali, está tudo na nossa cara, e quando nós vamos lendo isso, nós vamos ao mesmo tempo nos sentindo mal pelo que está acontecendo, mas também nós começamos a refletir sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que muitas vezes nós somos indiferentes. Eu já tratei sobre esse assunto outro dia aqui no canal, eu acho que foi no programa de Nijigahara Holograph, mas esse é um ponto assim, que eu acho muito interessante quando ele é bem trabalhado, que é o ponto da indiferença do mundo com relação aos problemas de certas pessoas. A história ela é toda enxugada assim, de forma a nós só termos o essencial nos 5 capítulos, né, se você contar com o capítulo especial que tem no final, e tá tudo bem enxuto aqui, então tudo é bem forte, todas as páginas têm impacto, mas ao mesmo tempo que tudo aqui é muito pesado, tudo aqui é sobre uma pessoa que cometeu suicídio devido ao que foi feito com ela pelas pessoas que viviam ao redor dela. Mesmo a história sendo sobre esses assuntos que são complicados e que podem gerar gatilhos, inclusive, então se você estiver num momento difícil da sua vida, talvez não seja a hora para você ler isso, mas embora a história seja sobre tudo isso, o que brilhou para mim aqui em My Broken Mariko e que me fez achar isso aqui uma obra-prima é que a autora ela meio que se recusa a criar uma história pessimista. No final de tudo, nós temos aqui uma história que tem uma mensagem positiva, que nos faz refletir sobre o que está acontecendo ao nosso redor, sobre também pessoas que têm sua vida destruída, sobre como nós podemos ajudar outras pessoas. E a história, embora tenha tudo isso, ela ainda tem essa mensagem que é positiva no final. A Shino, ela aprende algo fazendo essa sua jornada, não vou comentar aqui para não estragar, e o final ele é um pouco em aberto, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa esperança. Então, só leiam My Broken Mariko, porque é um baita de um mangá, te faz pensar em diversas questões. Ele é muito bem escrito, o jeito que os flashbacks são colocados no meio da história, eles são muito naturais. Às vezes, algumas coisas do flashback também pulam para o presente, então nós temos algumas imagens que são completamente assim, simbólicas e que são muito poderosas também. E bicho, só leia isso mesmo, porque isso aqui é uma baita de uma história. E além de tudo isso que eu tô falando, ela é muito bem ilustrada também. O traço da autora não é muito limpo, assim, não é muito refinado, mas não num sentido ruim. Dá pra ver que ela estava passando muita energia para a folha. O traço ele é quase que brutal assim, em algumas cenas. Ele é pesado quando precisa ser pesado e um pouco mais leve quando tem que ser um pouco mais leve. E muito bem ilustrado. As cenas são muito bem feitas. E, cara, leiam My Broken Mariko, porque isso aqui é contundente, é poderoso, é assim algo que estimula a reflexão, mas ao mesmo tempo ele tem um otimismo ali que amarra toda a história, mas sem diminuir o peso dela. Além de que tudo que é tratado aqui é tratado com muita sensibilidade, com muito tato, principalmente porque a autora já falou em uma entrevista que o que aconteceu aqui muito é baseado na história de vida da mãe dela, então dá pra ver que ela estava falando sobre algo que ela tinha propriedade. Isso aqui é muito bom porque temas pesados precisam ser tratados, mas muitas vezes eles são tratados de forma a reforçar estereótipos. Isso não é legal. Então, a forma como tudo é escrito aqui é muito delicada, é muito pensada, e no final a gente tem aqui uma obra-prima, como eu falei. Eu não vou falar mais nada para não entrar em spoilers do mangá, já que ele ainda nem foi lançado no Brasil, mas num futuro talvez eu possa fazer um vídeo aqui mais completo sobre algumas questões que são abordadas no mangá. Talvez eu faça isso, eu não sei, me digam ali embaixo se vocês gostariam disso. Se você já leu esse mangá, por favor, comenta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like, porque isso dá uma força tremenda pro canal. E eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi um soco foguete de recomendação. Vou ficando por aqui e até a próxima.